Bem, pessoal, tá começando mais um podcast Futebol Inglês, onde a gente vai falar desse finalzinho de campeonato. A gente que tá encerrando já, praticamente a gente já tem muitas situações definidas, né? Times que sobem direto, times que já caíram, apenas faltando aí a última rodada da Premier League e os playoffs de acesso. Comigo aqui está meu amigo Eduardo Werner. E aí, José, tudo certo? Vamos aí para esse podcast em que vamos falar sobre a última rodada aí das mais diversas ligas aí do futebol inglês e também vamos falar aí sobre os comecinhos dos playoffs aí que vão ser certamente muito emocionantes. Gustavo Parisi. Fala, meus amigos, que paulada do Company, Manchester City com uma mão na taça. Pedro, que estreia aqui no nosso podcast, especialista em futebol de País de Gales. Fala, José, Gustavo, Eduardo, um prazer estar participando com vocês. Sou fã do podcast, escuto sempre. Hoje vai ser muito legal participar aqui. Exatamente, a gente já começa por País de Gales, que vai acontecer, na verdade já aconteceu ontem, né, dia 5 de maio, a final da Copa de Gales. Fala um pouquinho melhor do que aconteceu nessa final e também aí o finalzinho aí da Premier League de Copa de Gales, meu amigo Pedro. Aconteceu o esperado, né? O New Saints venceu por 3-0 o Konaski, que foi o segundo colocado na Premier League. Esperava até um jogo mais complicado, porque teve um momento da temporada que os Nomads chegaram a ameaçar o título do New Saints, foi o 13º aí, o 8º seguido. Mas na final da Copa deu a lógica, os Saints venceram fácil demais. Os principais jogadores da equipe, o Ryan Brobel, norte-irlandês, e o Greg Draper, neozelandês, fizeram os gols aí na partida. Então foi bem tranquilo. Os dois times agora vão jogar as competições europeias na próxima temporada e o Saints fazendo o double mais uma vez, né, vencendo a Copa e a Premier League. Pedro, você que é uma novidade aqui no nosso podcast, cara, fala como é que tu começou a gostar do futebol de País de Gales? Quando eu comecei a acompanhar o futebol inglês, né, eu me simpatizei pelo Manchester United, e lá tinha o Ryan Giggs, né, lenda, e aí eu fui pesquisar por que o País de Gales não era forte, não tinha uma seleção, e nunca entendi muito bem sobre isso. Não tinha um campeonato forte, né? Tinha uma seleção mais ou menos, até tinha bons nomes, Bellamy, depois surgiu o Bale, Ramsey. E aí, mais recentemente, eu, jogando Futebol Manager, eu decidi jogar no País de Gales. Comecei a me aprofundar nos assuntos, ler sobre os times, né, ver as histórias e tal, e comecei a achar interessante os galeses e passei a acompanhar também o campeonato, né, no @futebolgalês. Bacana, muito bacana mesmo, o futebol galês aí que tem a sua liga recente, né, e vai crescendo aí ao longo desses anos. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas temporadas do futebol galês. Agora, pulando para a Inglaterra, começando lá pela National League, passo a palavra para o meu amigo Eduardo Werner. Fala o que aconteceu nesse finzinho aí da National League, que já está na sua fase de playoffs. Pois é, né? Com o fim aí da temporada regular, que o Leyton Orient se sagrou campeão aí na última rodada e também garantiu o acesso direto para a quarta divisão inglesa, tivemos o começo dos playoffs, que são 6 times que participam dos playoffs lá na National League, são 2 times a mais do que na quarta, na terceira e na segunda divisão. E tivemos logo no começo o confronto entre o AFC Fylde contra o Harrogate. O Fylde que terminou em quinto colocado e o Harrogate que terminou em sexto. Jogo único e o AFC Fylde ganhou por 3-1 e já garantiu o seu lugar lá na semifinal dos playoffs. E a outra quartas de final foi entre o galês Wrexham contra o Eastleigh. E o Wrexham perdeu por 1-0 em casa, também jogo único, perdeu na prorrogação. Aí nas semifinais, o AFC Fylde pegou o Solihull Moors fora de casa, ganhou por 1-0 e garantiu a sua vaga lá na final dos playoffs no Wembley. E o Eastleigh pegou fora de casa o Salford City, o time que é lá dos ex-jogadores do Manchester United, né, lá da classe de 92, o Ryan Giggs, o Paul Scholes, os irmãos Phil e Gary Neville e o Nick Butt.
E o Salford City ganhou do Eastleigh nos pênaltis. No jogo, no tempo normal, empatou em 1-1 e ganhou nos pênaltis. Então agora a final dos playoffs da quinta divisão inglesa será entre o Salford City e o AFC Fylde, que vai ser no sábado, dia 11, lá no Wembley. Quem ganhar garante a sua vaga aí na quarta divisão do ano que vem. Tu acha que é o favorito para essa final? Eu acho que é o Salford City. Não sei, mais um palpite meu, e até porque o Salford terminou acima na classificação, é um time melhor mesmo, e o Fylde vai ter a final da FA Trophy, que é uma copa lá para os times da quinta divisão, né, para baixo, contra o Leyton Orient, ali mais ou menos ali na mesma época, também lá em Wembley. Então, talvez até a torcida, que o Fylde é lá do noroeste da Inglaterra, lá perto de Blackpool, Blackburn, Preston, ali naquela região. Não é muito perto de Londres, bem longe de Londres, para falar a verdade, então talvez aí a torcida tenha que escolher um jogo ou outro para ir, e aí não dê tanta torcida, mas o Salford City certamente vai levar bastante torcida lá para o Wembley e vai dar uma força a mais aí pro time. Exatamente. Agora, pulando de divisão, vamos para a League 2, que, olha, tivemos uma grande surpresa com a última vaga que foi ocupada ali nos playoffs, né? Passo a palavra aqui para o meu amigo Gustavo Paris. O Newport County pegou a última vaga ali dos playoffs de uma forma muito surpreendente, né, Gustavo? Era talvez o azarão nesse caso aí, mas foi muito legal essa última rodada da League 2, com vários clubes brigando por essa última vaga nos playoffs aí, agora que o Newport County pega o Mansfield Town em um dos playoffs, no outro o Tranmere Rovers pega o Forest Green Rovers. Mas essa última vaga foi realmente decidida meio que talvez pro time mais azarão que tava buscando ela. E foi muito legal essa última rodada, vários times brigando, como o Colchester, que tinha a vaga na mão e acabou perdendo essa vaga no último jogo. O Exeter City também, que acabou não conseguindo se classificar, ele que empatou o último jogo. E o Stevenage também conseguiu vencer, mas ele já não tinha muito mais chance caso o Newport pontuasse. Mas foi muito legal essa última rodada mesmo. O Exeter, que empatou, poderia ter ido a 72 pontos e ter passado o Newport County, mas acabou ficando pelo caminho. E tomara que venham playoffs legais na quarta divisão, assim como é natural todos os anos. Lembrando que o Lincoln City, o Barry e o Milton Keynes Dons já subiram para Ligue 1. Exatamente, o Lincoln City campeão, merecidamente, né? Jogou o último jogo aí. Jogou, na verdade, os últimos jogos aí bem, assim, sem compromisso algum. Perdeu até esse último jogo pro Colchester por 3-0 em casa, mas já campeão, então tudo certo. O Barry também subiu e o Milton Keynes também subiu. E como falou, assim ficou os playoffs, né? Bem surpresa, o Newport County ali tá na 7ª colocação. É muito legal ver o Forest Green também, que é uma equipe jovem, né, que subiu de divisão, da quinta filosofia do clube ali, que eles seguem ali, que é muito interessante. Tranmere Rovers também, cara, o time veio da 5ª divisão, já a gente falou em vários podcasts, pô, que legal o time ali na 11ª colocação, fazendo uma campanha bem consistente, pegar uma sequência muito grande e tá lá em 6º colocado, acho que merecidamente, apesar da equipe ter tropeçado nas últimas rodadas, mas conseguiu uma sequência fantástica ali e entrou nos playoffs, então vai ser bem interessante de acompanhar esses playoffs, né? E lá na parte de baixo, como já previa um pouco, na verdade, eu acho que de uma forma bem merecida, o Notts County caiu. Notts County com 41 pontos, para piorar tudo, na última rodada eles acabaram sendo derrotados pelo Swindon, né, que não brigava por mais nada, tava lá em 13º colocado. Realmente uma pena, né, ô Pedro, o rebaixamento do Notts County. É uma pena, né? O time profissional mais antigo em atividade e estava há muito tempo já na Football League. Na primeira vez, na verdade, vai ficar fora da Football League.
e um dos fundadores aí, um time muito antigo, tradicional, com muitos torcedores que sentiram bastante, né? No Twitter a gente acompanhou bastante os torcedores lamentando, mas o fato é que em alguns anos atrás já vinha tropeçando, no passado até fez uma boa campanha, mas para as aspirações do Notts County, que era de chegar na Premier League, até foi vendido alguns anos atrás e tem a promessa de bastante investimento, não chegou perto, né, de concretizar, não chegou nem à Championship. Então realmente uma pena a gente ver um time tradicional, mas é bom também que dá uma movimentada na National League, mais uma grande camisa chegando por lá e pode voltar rapidamente já na próxima temporada. O Yeovil também foi rebaixado com 40 pontos, empatou na última rodada com o Carlisle por 0-0. Então, o campeonato ficou assim, o Macclesfield, que subiu juntamente com o Tranmere Rovers, continuou, então acho que foi um caso, né? Duas equipes que subiram da 5ª divisão, nenhuma foi rebaixada, uma coisa bem interessante da gente acompanhar, né? E eu acho que é isso. Se nenhum dos meus outros amigos aí tiverem alguma coisa para falar da 4ª divisão, José, dá pode para falar também. Você falou que o Milton Keynes subiu, né? Ali pela 3ª vaga, né? No acesso direto para a 3ª divisão. Mas é legal falar sobre como é que foi esse acesso na última rodada, né? Porque na rodada final foi Milton Keynes, que é o 3º colocado, contra o Mansfield, que era o 4º colocado. E eles estavam igualados em número de pontos, ou seja, quem ganhasse era o time promovido, né? O empate era do Milton Keynes também. E foi um grande público lá na arena lá do MK Dons, mais de 20 mil torcedores, 5 mil deles sendo do Mansfield. E o MK Dons abriu o placar logo no começo do jogo, aos 2 minutos, e acabou que ficou por assim mesmo, vitória de 1-0 do MK Dons contra o Mansfield. E aí no fim do jogo teve invasão de campo da torcida do Mansfield e do MK Dons. E daí a do Mansfield, alguns torcedores também começaram a invadir o campo, e daí teve uma muvuca lá no meio lá, e sinalizador e tudo. Mas foi uma rodada aí bem movimentada, tanto lá o título já estava decidido, mas para essa última vaga aí no acesso, pela última vaga nos playoffs e também lá no rebaixamento. Foi bem legal essa última rodada aí da League 2. Exatamente. Pulando de divisão, vamos para a 3ª, a League One, que o Luton encerrou aí a sua campanha de uma maneira muito boa, venceu a equipe do Oxford por 3-1 na sua casa e acabou se sagrando o campeão, né? Até a última rodada tinha essa dúvida do que poderia acontecer, já que o Luton estava muito bem, parecia que ia ser campeão bem tranquilamente, mas viu o Barnsley fazer uma campanha muito boa, uma sequência muito boa de vitórias e ficou na última rodada com chances ali, né, com a mesma pontuação do Luton. Fala um pouquinho desse título do Luton, Gustavo. O Luton, que igual você falou, era o time que a gente até nos podcasts passados já dava como próprio campeão da League One, mas que viu o Barnsley crescer no retrovisor com 4 vitórias seguidas nos últimos 4 jogos, mas que no último jogo acabou dando uma fraquejada, acabou perdendo pro Bristol Rovers por 2-1 e viu o Luton vencer o Oxford United por 3-1. É um título importante para o Luton, que agora sobe com moral para a Championship. A gente sabe que o sarrafo é muito alto, a diferença é muito alta para os times da League One para a Championship, mas esperamos que o Luton faça uma boa campanha, que honre o título de campeão da 3ª divisão e consiga fazer uma boa campanha na Championship. Eu queria chamar atenção para os playoffs que se desenharam para a League One. Eu particularmente estava torcendo para que um desses 3 times pegasse o acesso direto, até pela tradição desses 3, que são o Charlton, o Portsmouth e o Sunderland, mas que esses 3 aí vão ter que brigar muito por essa vaga dos playoffs, porque os 3 são enormes. Eu acho que o Doncaster corre um pouquinho por fora, até pela diferença que eles tiveram na temporada regular. O Doncaster acabou terminando 15 pontos atrás do Charlton, que é o 3º colocado, e até mesmo 12 pontos atrás do Sunderland, que é o 5º colocado. Então vai ser legal essa disputa. A gente vai ter Portsmouth e Sunderland disputando uma das vagas, e Charlton e Doncaster. Meu palpite é que suba o Charlton,
Mas acredito que o Portsmouth também tenha muita chance. Acho que o Sunderland está um pouquinho atrás nessa disputa, até pelo momento que vem de 4 jogos sem vitória. Estou na terceira colocação, Portsmouth na quarta, Sunderland na quinta, Doncaster na sexta. Ali o Peterborough ficou no quase ali para se classificar, dependia de uma derrota do Doncaster, mas não aconteceu, né? O Doncaster vencendo o Coventry City por 2-0, enquanto o Peterborough também venceu, mas não foi o suficiente para poder entrar nos playoffs, né? Venceu o Burton Albion por 3-1. Lá na zona de rebaixamento, e como a gente vinha falando, e o rebaixamento de fato da terceira divisão, ele é muito, muito bacana, que praticamente metade do campeonato da parte de baixo briga para não cair, e o rebaixamento foi para mim uma surpresa grande, né? A equipe do Plymouth acabou sendo rebaixada. E aí, o Eduardo, tu achou? O que tu achou desse rebaixamento aí do Plymouth, do Walsall, do Skirtle e também do Bradford? Pois é, né? Você falou do Plymouth Argyle, temporada passada e essa de agora tiveram, se desenharam de uma maneira bem parecida, né? Temporada passada o Plymouth começou lá na lanterna do campeonato, estava muito mal, e aí foi se recuperando e terminou numa posição bem boa ano passado, né? E nessa temporada também a situação estava bem parecida. Começaram lá embaixo no campeonato e foram conseguindo bons resultados e estavam lá na parte de cima da tabela. Mas, diferentemente da temporada passada, eles começaram a decair e chegaram aí nessas últimas rodadas aí com chance de rebaixamento, mas como eram muitos times brigando, né, contra o descenso, a gente não imaginava que o Plymouth chegaria aí nessa última rodada com chances reais de rebaixamento, né? E eles enfrentaram o Scunthorpe, que começou a rodada na 22ª colocação dentro da zona de rebaixamento. Então, dois times que brigavam contra o rebaixamento se enfrentaram aí nessa última rodada. O Plymouth até ganhou, conseguiu a vitória por 3-2, mas não foi suficiente, porque o Southend, que recebeu o Sunderland, também ganhou por 2-1, de virada, e o AFC Wimbledon empatou com o Lanterna Bradford City em 0-0, enquanto que o Walsall empatou com seu rival Shrewsbury fora de casa por 0-0. Então, tivemos aí vários confrontos entre times ali da parte de baixo da tabela e também do Southend contra o Sunderland, que estava lá nos zona dos playoffs. Então, ao longo aí da rodada final, tivemos aí várias mudanças. O AFC Wimbledon teve dentro da zona de rebaixamento, o Plymouth, que acabou sendo rebaixado também, ficou aí boa parte da última rodada na zona de rebaixamento. O próprio Southend também estava por momentos aí sendo rebaixado, mas aí, mesmo com a vitória contra o Scunthorpe, o Plymouth aí acabou sendo rebaixado. Uma pena, porque é um time que eu tenho um pouquinho de carinho, eles são bem simpáticos aí, o escudo deles é legal, a camisa também acho bem legal. E aí, vamos ver aí na última rodada, na próxima temporada, quer dizer, se eles conseguem o acesso de volta, né? Já que são 4 vagas no acesso. Mas eu fico feliz pelo UFC Wimbledon, que conseguiu aí se safar. É outro time que eu gosto bastante. E aí, ano que vem, vamos ter o clássico entre o Wimbledon e o MK Dons. Vai ser muito legal de novo. De Wimbledon, cara, de uma maneira bem surpreendente, né? Já que a equipe estava lá em último colocado, já dado como rebaixado, né? A 15 rodadas, eu acho, mais ou menos, mas conseguiu uma recuperação. Conseguiu se safar de uma maneira, assim, bem dramática. Afinal, a equipe empatou com o Bradford City, né? Que era um jogo para a equipe vencer, já que o Bradford City já estava rebaixado, já em último colocado. Mais o que fazer, nem mudar de colocação a equipe conseguia. E empatou em 0-0, daí já dependia um pouco de outros resultados para ver o que poderia acontecer, mas a equipe conseguiu se manter e vai ser legal. Vamos ver como é que vai ser o Wimbledon na próxima temporada, se a equipe vai conseguir fazer um campeonato melhor, talvez brigar pelo acesso. O que tu achou, Pedro? O Wimbledon conseguiu uma façanha aí de conseguir se manter. Correu perigo, né, José? Nessa última rodada, empatou só em 0-0 com o time que já estava rebaixado, o Lanterna, como o Eduardo bem falou,
as posições mudaram muito de rodada durante essa última rodada, então o Wimbledon poderia ter caído, deveria até ter feito mais contra um time que já caiu. Mas, foi como vocês já também destacaram, foi bom que ficou a gente ter o clássico contra o MK Dons na próxima temporada, e acho que todos nós somos simpáticos aí ao Wimbledon, que já foi o time do grande Joachim Fellner, então bom que o Wimbledon ficou na League One. Só para fechar sobre o Wimbledon rapidinho, eu estava lendo sobre o clube esses tempos atrás, e apesar do clube ter sido uma refundação do antigo Wimbledon, alguns torcedores, inclusive, que eram conselheiros desse AFC Wimbledon, saíram do AFC Wimbledon porque achavam que o nome tinha traído o nome do clube anterior e fundaram um time homônimo ao Wimbledon antigo. Então tem o MK Dons, o Wimbledon e um outro Wimbledon que é mais original do que esse Wimbledon. Bom, eu acho que é isso da League One. Tem mais nada para destacar. Estão aí, vai ser Portsmouth e Sunderland, vai ser 2 jogos sensacionais. Estou muito ansioso. Essas partidas, elas vão acontecer no dia, deixa eu ver direitinho aqui, mas se eu não me engano, vai ser no dia 11, é isso? 11. A ida no sábado, dia 11, Sunderland contra Portsmouth, e a volta na quinta-feira, dia 16, Portsmouth contra Sunderland. E a outra semifinal começa no domingo, dia 12, Doncaster Rovers contra Charlton, e a volta aí na sexta, dia 17, Charlton contra Doncaster. Já faço o convite a todo mundo para entrar lá no nosso grupo do Facebook, que a gente vai tentar transmitir lá esses jogos e vai tentar comentar por cima também. Então entra lá no nosso grupo do Facebook, Podcast Futebol Inglês. Vamos tentar, né? Não tentando levar strike. Mas enfim, Gustavo ia falar alguma coisa? Eu ia falar que o Charlton também, caso não suba, não é querer gorar o Charlton também, mas que também é um importantíssimo time de Londres, que também é rival tanto do Wimbledon histórico, quanto até agora era do MK Dons também. Caso não suba, vai ser mais um ingrediente aí para a próxima temporada da Ligue 1. Vamos então para a Championship, que também teve sua situação definida em relação ao campeão, aos rebaixados, às equipes que se classificaram para os playoffs. A equipe que foi campeã foi o Norwich City, né? Sem surpresa, 94 pontos, de uma forma muito merecida. O Sheffield United também subiu 89 pontos, isso a gente já sabia desde a semana passada. E os playoffs foram formados da seguinte maneira: Leeds United, terceiro colocado, 83 pontos. West Brom com 80 na quarta colocação. Aston Villa com 76 na quinta colocação. E a última vaga ficou com o Derby County, com 74 pontos, né? Middlesbrough acabou ficando de fora. A gente chegou nessa última rodada ali com o Derby, o Middlesbrough brigando ali pela última vaga. E começo com o Eduardo. E aí, foi justo essas classificações nos playoffs? Primeiro falando ali sobre o título, eu até esperava que fosse um pouquinho mais emocionante nessa última rodada, porque o Norwich City pegou o Aston Villa, que vinha numa ótima sequência de resultados, vinha jogando muito bem, fora de casa. Então eu esperava que talvez o Norwich aí fosse perder pontos, enquanto que o Sheffield United ainda tinha chance de título, pegava o Stoke fora. Mas acabou que o Norwich conseguiu ganhar do Aston Villa por 2-1, e o Sheffield United empatou com o Stoke fora de casa por 2-2. Então acabou que entre o Norwich e o Sheffield United ficou uma diferença aí de 5 pontos, né, ao final aí da temporada. Todos os méritos aí pro Norwich. E esses playoffs aí ficaram muito, muito interessantes. Teremos aí o clássico entre West Brom e Aston Villa, apesar dos dois não serem os maiores rivais um do outro, né? O maior rival do West Brom é o Wolverhampton e o maior rival do Aston Villa é o Birmingham City. Ainda assim é um clássico local ali entre West Brom e Villa. E a outra semifinal entre Leeds e Derby também vai ser muito, muito interessante, até por nessa temporada já ter tido aquele caso lá, né, do Bielsa espionando o Derby. Na verdade, o Bielsa espionou todos os outros times, né, no campeonato, mas foi na partida contra o Derby que essa situação veio à tona, né? E aí vamos ver o embate entre o Bielsa e o Lampard, né? Vai ser muito interessante. E as duas semifinais vão ser muito legais, com certeza.
Na minha opinião, acho que esses playoffs são os melhores de que poderia ser, dado as opções. O Boro foi um time que oscilou demais, um time que entregou a vaga nos últimos jogos. A gente até dizia que tinha alguns jogos que o Boro podia carimbar a classificação para os playoffs, chegava na hora, entregava o jogo. Então, acredito que vai ser muito legal esses playoffs, principalmente o clássico do Aston Villa contra o West Bromwich. O West Bromwich que tem um time muito cascudo, muito complicado, sempre teve, e enfrenta um Aston Villa que vem numa crescente gigantesca, tirando essa derrota para o Norwich em casa. Vinha de uma sequência de vitórias muito grande, numa sequência invicta muito grande. Era um time que a gente dava como carta fora do baralho até algum tempo atrás. Conseguiu se recuperar e cravar os 2 pés nos playoffs. Do outro lado, a gente viu um Leeds que oscilou demais, principalmente depois daquela derrota pro Wigan em casa, que foi a derrota talvez que sacramentou que o Leeds não pegaria essa vaga direta. A gente viu o Leeds oscilando muito, um estilo de jogo do Bielsa começando a fraquejar, e agora enfrenta um Derby County que vem totalmente motivado depois de uma ótima sequência de vitórias e conseguindo essa vaga nos playoffs. O Lampard conseguiu dar um padrão excelente para o time, é agradável de ver o Derby jogar, é muito gostoso de ver o estilo de jogo do Derby que o Lampard conseguiu implementar. Não é o estilo de jogo do Bielsa, né, que é um estilo de jogo de mais de posse de bola, de toque de bola, mas até pelos ingredientes que a gente teve durante a temporada regular, também tem tudo para ser ótimos playoffs. Sorte do Norwich e do Sheffield que já vão assistir de camarote, né? E como é de praxe, né? Essas equipes super tradicionais que tem na Championship, a gente vê ali no meio da tabela ali um nível de tradicionalismo ali gigantesco e bem decepcionante, né? Ô Pedro, Nottingham Forest terminou em 9º colocado, Swansea em 10º, Sheffield Wednesday em 12º, Stoke City 16º, Queen's Park Rangers 19º, Reading 20º, Millwall 21º colocado, quase caiu ali, né? E aí, Pedro, o que tu achou dessa mais parte do meio da tabela? Como você falou, a Championship é um celeiro de clubes tradicionais, né? E acho que desde que eu me entendo por gente, o pessoal espera que o Nottingham Forest suba para a primeira divisão e chega, né? Toda temporada que inicia na Championship, o pessoal fala, não, agora o Nottingham Forest vai embalar. Não, ano passado tinha um time bom, reforçou, agora vai chegar e nunca chega. Gustavo já falou bem, a decepção do Middlesbrough, que fez muita força para perder a vaga, né? Um time que já teve Juninho, Doriva, time bem tradicional também do futebol inglês. Fico triste pelo Swansea também, claro, que é um time que esperava-se que jogasse mais, que brigasse mais, né? Começou até bem a Championship, mas das últimas 15 rodadas despencou muito de qualidade. Sheffield Wednesday também, um time que já vem melhorando, né? Já frequentou as divisões mais inferiores do que a Championship, então acho que o meio de tabela foi até bom. O Blackburn também conseguindo se manter lá na Championship. Agora, realmente, Stoke é um time que esperava-se muito, tem um investimento bom. O próprio Queen's Park Rangers, né, que chegou a jogar a Premier League recentemente, tinha um time bem estrelado, com vários bons jogadores. É outra equipe que não consegue reagir mais, assim como o Reading, né? O Reading que ficou um bom tempo na primeira divisão, algumas temporadas, né, no início dos anos, ali na metade dos anos 2000, mas depois que caiu também não teve mais forças para voltar. E aí, na zona de rebaixamento, você vai tocar no assunto já, mas o Bolton, a grande decepção entre os tradicionais aí na Championship. Exatamente falar dessa zona de rebaixamento, né? O Millwall muito mal ao longo do campeonato, né? 44 pontos. Eu acho que foi mais demérito das outras equipes do que mérito do Millwall de ter conseguido se safar do rebaixamento, né? É que o Millwall ele consegue muitos pontos dentro de casa, né? É um ambiente muito hostil para os adversários jogar no The Den. Se você for pegar essa reta final, o Millwall conseguiu ganhar alguns jogos importantíssimos dentro de casa, conseguiu se fazer um bom mandante, principalmente a partir do momento que ele foi eliminado da Copa da Inglaterra, ele conseguiu dar um foco um pouco melhor para a Championship. Eu acho que o fator casa fez muita diferença nesse caso do Millwall, diferente dos outros tradicionais que caíram. Bolton que, além dos problemas dentro de campo, né, o seu desempenho, mas que com certeza foi muito, muito afetado pelo que aconteceu
fora de campo, né, Eduardo? Olha, o nível de má administração que o Bolton passa é coisa que a gente não vê aqui nem no futebol brasileiro, eu arrisco dizer. Um dono que tá cagando e andando pro clube, tá passando férias lá no Caribe, enquanto que o clube tá sem dinheiro para pagar os funcionários, os jogadores, os seguranças do estádio. Na penúltima rodada era para ser Bolton contra Brentford em casa, né? Mas não tinha segurança suficiente para abrir o estádio. Não tinha logística nenhuma para o jogo ser realizado, então foi decretado que era uma vitória de 1-0 do Brentford por WO. Lá o WO, nos regulamentos da Championship, é uma vitória por 1-0, né? E aí na última rodada, o time já rebaixado aí a rodadas e rodadas, perdeu pro Nottingham Forest 1-0 fora de casa, mas aí certamente os problemas fora do campo tão pesados lá no Bolton, o time logo vai a julgamento de novo lá na Inglaterra e tem perigo até de ser decretada a falência do clube. Ou o time entrar em administração judicial, né, que são duas coisas diferentes. A falência certamente é o pior cenário possível para o Bolton, porque daí o time basicamente deixa de existir, né? Tem que recomeçar lá de baixo e com certeza não é algo que a torcida do Bolton quer. Vai ter vai certamente um período muito difícil lá do Bolton. Gente, o Bolton, que se eu não me engano, talvez eu esteja... E também um dos 12 clubes fundadores, né, Eduardo? Se eu não... Sim, foi um dos Acho que 12 fundadores da Football League, lá em 1888. Ver, né? O Bolton, um time de tradição passando por essa situação muito, muito complicada. Outro que eu queria destacar também negativamente no caso, é o Ipswich, né? O Ipswich que viu seu rival sendo campeão da Championship e fazer uma campanha tão decepcionante igual a que fez. É triste ver um time da tradição também do Ipswich, que é um time bem tradicional, ver estando nessa situação. O Bolton também, a gente tá falando aí da tradicionalidade do Bolton, né? O Bolton ganhou a primeira FA Cup disputada no Wembley. O Wembley foi aberto em 1923, com um jogo de final da FA Cup entre Bolton e West Ham. E o Bolton ganhou por 2-0, num jogo que o público oficial do jogo foi de 125 mil torcedores, mais ou menos, mas o público estimado, né, não oficial, é de mais de 250 mil torcedores. E tem filmagens desse jogo, tem filmagens aéreas, tem fotos e tudo mais, e você percebe como estava lotado aquele estádio. E hoje a gente chega aí no Bolton, não conseguindo nem abrir o seu próprio estádio para realizar uma partida, né? Muito, muito triste a situação do clube. Realmente, muito, muito triste, né? Os playoffs da Championship, eles irão acontecer nos dias 11, 14 e 15. No dia 11 vai acontecer Aston Villa e West Brom. Detalhe que esse jogo vai acontecer às 8h30 da manhã, no horário de Brasília. No dia 14, o West Brom enfrenta o Aston Villa, às 16 horas aqui do horário de Brasília. E os jogos da volta acontecem no dia... Perdão, vai ter o jogo do retorno ali, Leeds e Derby também. Bom, pode complementar aí. Só para lembrar que todas essas 4 partidas, além da final, né, dos playoffs da Championship, vão ter transmissão ao vivo nos canais da ESPN. E as outras partidas dos playoffs da terceira e da quarta divisão vão ter transmissão lá, além da final do playoff da quinta divisão também, vão ter transmissão lá na TV inglesa, né? Então você consegue assistir aí pela internet, quem souber aí entrar aí nos sites vai conseguir assistir as partidas, e a gente vai tentar também transmitir lá no grupo, se a gente conseguir. A gente não conseguir, a gente só separa os links lá para vocês assistirem tranquilamente lá no nosso grupo do Facebook. Bom, e também a gente fala bastante lá no nosso Instagram também, lá só pesquisar podcast futebol em inglês. Bom, então, encerrado a Premier League não, a Championship, né?
Vamos para o topo do futebol inglês, a Premier League, onde hoje, o dia que está sendo gravado esse podcast, o Manchester City venceu o Leicester e praticamente é o campeão, virtualmente o campeão inglês. Se meus amigos, vou começar a perguntar aqui para o Gustavo. Gustavo, tô certo ou será que na última rodada Olha, se a gente for olhar a atuação que o Brighton teve contra o Arsenal, eu diria para o torcedor do Liverpool não desistir. Brighton é um time que lutou o campeonato inteiro até pelo meio de tabela, deu uma oscilada, agora nesse finalzinho brigou contra o rebaixamento, mas desde que assegurou sua permanência, joga como se ainda dependesse de si próprio para permanecer na primeira divisão. Um time que está jogando um futebol muito aguerrido, mostrou muita vontade e muita qualidade até mesmo no jogo contra o Arsenal. Tirou o Arsenal da Champions League com um empate dentro do Emirates. Foi bem impactante para a torcida do Arsenal. Despedida do Aaron Ramsey. Então eu diria para o torcedor do Liverpool não desistir. Da mesma forma que o time do Leicester fez um jogo duríssimo hoje, o time do Manchester City rodava, chutava, não entrava. O Schmeichel fez 2 milagres inacreditáveis num lance de escanteio e numa finalização que, se eu não me engano, foi do Sterling dentro da área. Inacreditável as defesas que o Schmeichel fez hoje, e por pouco que o Leicester não conseguiu segurar o empatezinho. Lembrando que teria até um gostinho mais saboroso para o time do Leicester esse empate, que é comandado pelo Brendan Rodgers, né? O Brendan Rodgers que perdeu o título inglês de 2014 justamente para o Manchester City na época do Manuel Pellegrini. Então teria um sabor muito mais delicioso para o Brendan Rodgers esse título, mas que infelizmente não conseguiu segurar, e que pancada maravilhosa que o Kompany acertou. Eu acho que eu nunca mais vou ver o Kompany acertar um chute daquele na minha vida. Falar um pouquinho sobre o Liverpool. No sábado, o Liverpool fez um jogo duríssimo também contra o Newcastle, que também era comandado por um ex-conhecido dos Reds, que era o Rafa Benítez. Um técnico que deu muita alegria para o Liverpool, inclusive, mas que fez jogo duro. Destaque para o golaço do Rondon, atacante do Newcastle. O Liverpool acabou vencendo por 3-2, graças a um gol de cabeça do Origi nos últimos lances da partida. E um lance que chamou a atenção foi em uma cobrança de falta, que era para o Arnold bater. O Van Dijk ficou insistindo até que o Shaqiri fosse bater a falta. O Shaqiri cobrou na cabeça do Origi e fez o gol. Agora o Liverpool tem que ligar um sinal de alerta, porque vai para o último jogo possivelmente sem Salah, que se machucou. Ele já não enfrenta o Barcelona nesse meio de semana. Muito provavelmente talvez não entre em campo no fim de semana. Também o Keita está machucado e o Firmino está machucado. Então não depende só do Liverpool ou só do City. Se o City empatar, tem que ver como é que o Liverpool vai sair nessa última rodada. Chelsea terceiro com 71, Tottenham em quarto com 70. O Arsenal está na quinta colocação com 67, Manchester United com 66. E ali a gente, novamente destacando a grande campanha do Wolverhampton, né, com 56 pontos. Os rebaixados a gente já sabia há muito tempo já. O Cardiff foi o último aí que foi confirmado. Cardiff na 18ª colocação 31, Fulham 26. E lá embaixo o Huddersfield também, que a gente já sabia. Eu acho que desde a, sei lá, quinta rodada, eu acho que já dava para ter uma noção que o Huddersfield iria cair. E depois de muitas derrotas, o time empatou nesse jogo com o Manchester United em 1-1. Mas voltando lá para a parte de cima da tabela, Pedrão, o que tu acha? Será que o Manchester City vai ou o Liverpool ainda tem alguma chance? Chance tem, né? Chance tem. Como o Gustavo já destacou bem aí, o Brighton tem feito bons jogos depois que se permaneceu na Premier League. O Brighton teve um início de temporada ali, um meio de temporada até bom. Então pode ser que sim, que atrapalhe, né? O Liverpool tem chances, mas vai jogar contra o Wolverhampton, que hoje até o Paulo Andrade da ESPN falou na transmissão que é o campeão dos outros, né? Do segundo campeonato que existe dentro da Premier League. Então, as duas equipes não vão ter vida fácil. Olhando para a tabela e para os times, acredito que o Manchester City tem a vida mais simples do que a do Liverpool. O Wolverhampton é um time muito bom. Porém, tudo pode acontecer. Agora, se tiver mesmo todos esses desfalques, o Salah, o Keita já está confirmado que não joga, né? Se não jogar Salah e Firmino,
aí fica mais difícil ainda para o Liverpool. Agora eu queria chamar a atenção também para o Chelsea, né, que teve essa briga pelas 2 últimas vagas na Champions League. Ninguém queria ficar com essa vaga, parece que as equipes estão com vergonha de jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, e acabou que o Chelsea, que até um dia desse estava pedindo nem se classificar, se classificou em terceiro ainda, né? Vai ficar em terceiro, pode ser que fique em terceiro no campeonato, passou o Tottenham, e o Arsenal e o Manchester United realmente foram as decepções da temporada. O Manchester United conseguiu empatar com o Huddersfield, até no futebol inglês, no tuitei lá o perfil do Huddersfield no Brasil, perguntou quanto seria o jogo, eu coloquei lá 1-1 e acertei despretensiosamente, mas uma fase do Manchester United é muito ruim, e a do Arsenal também, que parecia que vinha se ajeitando com o Unai Emery, jogava mal fora de casa, mas muito bem dentro de casa, porém nas últimas rodadas também jogou muito mal dentro de casa. Então, nada fácil a vida desses times ingleses aí na próxima temporada, e o Chelsea, que não tem nada com isso, acabou conseguindo se classificar para a Liga dos Campeões. O Sarri parece que vai salvar o cargo para mais uma temporada. Só para fazer dois últimos destaques aqui. O primeiro é que o Arsenal começou a jogar mal justamente para poder ensacolar o Chelsea na final da Liga Europa por 7-0. Tá mais que claro isso aí. E segundo é que esse título do Wolverhampton, esse título entre aspas, é muito comemorado até pelos outros clubes ingleses, que é o chamado Best of the Rest, que dá uma vaguinha para os playoffs da Europa League, né? Uma vaguinha que às vezes alguns clubes desdenham, até por começar muito cedo, né? Você entra nas primeiras fases da Europa League, você começa a jogar lá no comecinho, lá no finalzinho de julho, comecinho de agosto, mas que só vai dar certo caso o Watford não ganhe a Copa da Inglaterra, né? Em cima do Manchester City. Então, se o Watford não for campeão, teremos Wolverhampton na Europa League. Se o Watford ganhar, teremos o Watford na Europa League. E aí, se o Wolverhampton for para a Europa League, é um grande prêmio, né, para esse projeto sensacional que vem sendo montado desde a temporada passada, com a chancela aí do empresário Jorge Mendes, com todos os portugueses, a legião de portugueses que foi montada lá, é um time muito bom. Realmente vai ser muito interessante se o Wolverhampton conseguir essa vaga na Liga Europa. Eduardo, tu que não falou da Premier League, qual é o teu destaque aí indo para a última rodada da Premier League? Falando aí um pouquinho sobre a briga do título, vocês se lembram qual que foi a última vez que a briga estava tão acirrada assim e a última rodada foi no domingo do Dia das Mães? 2011 e 2012. Foi do Agüero, rodada, né? Do Agüero! Com a narração lendária, exatamente. Exatamente. E agora a situação pode estar um pouquinho ao contrário, porque em 2011 e 2012 o Manchester United jogou fora de casa contra o Sunderland e o Manchester City jogou em casa contra o Queen's Park Rangers. No próximo domingo de Dia das Mães, o Manchester City vai jogar fora de casa contra o Brighton e o Liverpool vai jogar em casa contra o Wolverhampton. Então, naquela temporada o City jogava em casa, a última rodada, e agora vai jogar fora. Talvez, não sei, só joguei no ar aí, por causa dessa coincidência aí de ser no domingo do Dia das Mães, aí a última rodada aí da Premier League. Para quem é supersticioso, diziam alguns. Eu acho que encerramos essa parte. Eu queria só trazer os palpites aqui de cada um. Vou trazer de cada divisão e cada um fala muito rapidamente em quem gosta nesse. E apostando, vou começar com o Eduardo. Eduardo, a aposta da quinta até a primeira divisão, quem tu aposta que seja o campeão ou que vai subir em cada divisão? Começando pela National League, vai. Beleza, National League eu já tinha dito, né? Eu aposto no Salford City, apesar de eu achar que o AFC File também tenha boas chances, né, de ser campeão dos playoffs. Na League 2, na quarta divisão, eu vou apostar no Tranmere Rovers e na força do seu ataque, né, do artilheiro James Norwood, 29 gols na temporada, artilheiro disparadaço aí da liga. Então eu aposto no Tranmere Rovers. Na League One, eu tô apostando no Portsmouth, que por mim, na minha opinião, vai passar do Sunderland e vai ser campeão lá nos
no Wembley novamente, já ganhou do Sunderland na final da Football League Trophy, né, mais cedo nessa temporada. E na Championship eu estou apostando no Aston Villa que por mim vai ganhar a final dos playoffs contra o Leeds United. O Aston Villa que já chegou na final dos playoffs na temporada passada, perdeu para o Fulham. Nessa vez eu acho que eles vão conseguir subir. E na Premier League eu estou apostando no título do Manchester City. Gustavo? Rapidamente, então. Quinta divisão, eu acho que vai dar Salford City mesmo. Na quarta divisão, eu acredito que caramba, acho que vai dar... Newport, Gustavo, você... Eu tava quase falando Newport. Vamos lá, Newport County, vai. Newport County, só pra ser diferentão, pra apostar na zebra. Na League One, acredito que vai dar Charlton. E na Championship, acredito que vai dar Aston Villa também, se Deus quiser. Na Premier League, eu acho que vai dar Manchester City também. Você, Pedro? Quinta divisão, acompanhar meus amigos forte, mais preparado, chega inteiro e com moral depois de uma vitória nos pênaltis, suada para decisão. Na League 2, claro, com o coração totalmente à parte, Newport County, né? Vamos aí, País de Gales. Na League 1, acho que o Sunderland, vou apostar no Sunderland, time estou em reconstrução, acho que tem chances. Na Championship, cara, é difícil, né? Eu acho que o Aston Villa é o time mais preparado, mas eu gostaria muito que o Leeds United subisse para a gente ter jogos mais clássicos e tradicionais na primeira divisão no ano que vem. É louco. Fez um grande trabalho na reta final, mas um Leeds e Manchester United e um Liverpool na primeira divisão seria fantástico. E na Premier League eu vou apostar no Manchester City. Acho que não vai dar pro Liverpool dessa vez, não. Então, só para encerrar comigo... Agora, eu só queria fazer um destaque rapidinho sobre o Leeds United. Depois daquele esquema contra o Aston Villa lá de terem dado um gol, entre aspas, naquele caso de fair play que aconteceu semana passada, as pessoas entrevistaram, os jornais de Leeds entrevistaram as pessoas para saber qual era a opinião das pessoas, nesse caso de fair play, e é inacreditável a moral que o Bielsa tem em Leeds, cara. As pessoas preferiam muito mais, obviamente, fazer o gol, né? Deixando o seu lado torcedor florescer, mas dizendo que, tipo, já que é o que a vontade que o Bielsa teve, já que é a vontade do professor Bielsa, é a melhor decisão de todas, porque o Bielsa é nosso mestre, o Bielsa sabe de tudo. É incrível a moral que o Bielsa tá em Leeds, cara. É muito legal ver o Bielsa conseguindo dar essa reviravolta na carreira. É muito tempo que o Leeds não chegava tão inteiro assim para uma temporada tão forte para um playoff, né? Então acho que isso também tem pesado muito na decisão, fora que o Bielsa é uma figura. Bom, então agora se meus amigos me deixarem encerrar o podcast com meus... Vamos lá então. Na quinta divisão eu aposto no Salford City. Na quarta divisão eu vou apostar, cara... Vou apostar no Tranmere Rovers. Acho que o time tem um ataque muito forte. Na League One, cara, é difícil. Eu queria que o Portsmouth e o Sunderland tivessem subido, mas eu vou ficar com o Portsmouth. Na Championship, também muito difícil, mas eu vou apostar no Leeds. Queria muito o Leeds na primeira divisão, fazer esses clássicos aí, como o Pedro. E para dar uma diferenciada de todo mundo, eu vou apostar no Liverpool nessa Premier League. Eu sou muito maluco mesmo. E bom, eu acho que é dessa maneira que a gente encerra o podcast de hoje. Agradeço aí a todo mundo que ouviu até aqui. Sigam a gente aí nas redes sociais e etc. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. É muito importante porque a gente vai começar a trabalhar bastante lá no nosso canal do YouTube, fazendo diferenciado lá. Então se inscrevam e ativem o sininho aí. Bom, é isso aí. Agradeço a todos os meus amigos que estavam aqui comigo nesse podcast. E até a próxima. Valeu!